As doenças cerebrocardiovasculares são um dos maiores problemas de saúde pública em todo o mundo. Em Portugal, os infartos e os AVC continuam a ser a principal causa de morte e de incapacidade em idades jovens. Não são doenças que só afetam os mais velhos e todos os profissionais contam na prevenção, tratamento e reabilitação dos doentes. Os enfermeiros podem ter um papel mais interventivo? De que forma é que a sua atuação pode melhorar a recuperação destes doentes que passam a ter a necessidade de mais cuidados ao longo da vida, de forma a prevenir um novo episódio? Estas são algumas questões que vou fazer a Luís Filipe Barreira, bastonário da Ordem dos Enfermeiros. Eu sou a Cláudia Pinto e este é o podcast Se Eu Fosse Ministro da Saúde. Luís Filipe Barreira, bem-vindo. Muito obrigado. Sabemos que nem sempre as soluções desejadas são as mais fáceis de colocar em prática, mas se tivesse o poder de mudar alguma coisa no Serviço Nacional de Saúde para resolver a mortalidade das doenças cerebrocardiovasculares, qual seria a sua primeira prioridade? Muito obrigado pelo convite. Eu, antes de mais, gostava de reiterar aquilo que disse, porque, de facto, estas doenças têm uma elevada taxa e um índice grande de morbilidade e de mortalidade e, obviamente, que é necessário uma série de medidas neste âmbito para conseguirmos ultrapassar este flagelo. Mas, de facto, se eu fosse Ministro da Saúde, uma das prioridades que eu elegia era a detecção precoce, a monitorização destas doenças, no fundo, a prevenção da doença e a promoção da saúde. Se nós fizermos uma análise dos orçamentos de Estado e, nomeadamente, o orçamento para a saúde, ao longo dos últimos anos, eu diria se calhar 10, 15 anos, temos aqui um desinvestimento claro ao nível da promoção da saúde e nesta questão particular da vigilância destas pessoas relativamente aos próprios sinais e sintomas. Portanto, eu diria que falta claramente uma estratégia nacional de promoção da saúde e de prevenção da doença e que os enfermeiros podem assumir aqui um papel extraordinário neste âmbito e, naturalmente, os cuidados de saúde primários, como cuidados de proximidade e de promoção da saúde, podem ter um papel fundamental. Num artigo que escreveu para o Arterial, o projeto observador exclusivamente dedicado às doenças cerebrocardiovasculares, afirmou, e passo a citar, que os enfermeiros fazem a diferença, mas não fazem milagres, e que o Serviço Nacional de Saúde enfrenta a falta de 14 mil enfermeiros. Por que é que isto acontece? Não existem condições em Portugal para manter os enfermeiros a trabalhar por cá? Na verdade, nós ainda não conseguimos ter uma política de recursos humanos atrativa e que promova esta retenção dos enfermeiros. O último relatório que o Ministério da Saúde produziu em dezembro de 2023 e que tornou público, fala exatamente desta escassez de 14 mil enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde. Estamos a falar no Serviço Nacional de Saúde e não no Sistema Nacional de Saúde, porque na verdade tínhamos ainda um número muito maior a considerar. E na verdade falta esta política de incentivo aos profissionais para que eles possam cá ficar e não imigrem para outros países. Nós temos das formações melhores do mundo. Os enfermeiros em Portugal, na sua licenciatura, desenvolvem uma série de competências que poderiam até colocar ao serviço do país e que, de facto, não tem havido por parte dos governos esta vontade de atribuir mais competências, mas, por outro lado, também precisavam de ser mais valorizados, melhores remunerações e melhores condições de trabalho, nomeadamente ao nível dos próprios contratos. Nós aqui em Portugal continuamos a oferecer aos enfermeiros contratos de 6 meses, que não dá estabilidade e, portanto, eles procuram maior estabilidade e vão procurar outras ofertas noutros países, com políticas de recursos humanos muito mais atrativas, com melhores remunerações, com melhores condições de trabalho. E depois estamos a falar de uma classe que também tem a tal questão do burnout, que penso que também foi referido no artigo que escreveu, e todas estas condições depois levam também a exaustão da própria classe, interfere um pouco nesta motivação para continuar a trabalhar em Portugal. O próprio desgaste físico e emocional que a profissão tem, até por esta carência crónica que existe nos serviços, né? Portanto, os enfermeiros estão em sobrecarga e que leva a essas situações de burnout e muitos deles até ao abandono da profissão. E este é um flagelo que não é só português, é também mundial e após a Covid-19 teve este efeito também em termos mundiais, do abandono da profissão. Portanto, nós temos que, de alguma forma, conseguir, enquanto país, criar as melhores condições para que estes enfermeiros que são formados cá possam ficar e que não abandonem o seu país.
No mesmo artigo, que pode ser lido no site do Observador de forma livre e gratuita, afirma que as competências que os enfermeiros poderiam colocar ao serviço do país também não estão a ser devidamente aproveitadas, por exemplo, na gestão da doença crónica. Na prática, como é que podem então os enfermeiros ter uma ação e uma atividade com mais autonomia? Na verdade, nós temos um problema de envelhecimento, e não é só em Portugal. Nós, na perspectiva em todos os estudos, em 2050, 1 em cada 3 portugueses terá mais do que 65 anos e 1 em cada 8 terá mais do que 80 anos. O que quer dizer que nós vivemos mais tempo, mas vivemos também com mais doenças crónicas. Todos os relatórios e os últimos relatórios que têm sido produzidos pela OCDE relativamente a esta matéria das doenças crónicas coloca Portugal quase no topo. Se pensarmos, por exemplo, na diabetes, que é uma doença crónica, Portugal está à frente de todos os países em termos de taxa de incidência. E, portanto, as pessoas vivem mais tempo, vivem com mais carga de doença crónica e essas pessoas precisam de um acompanhamento muito mais pormenorizado. E, portanto, os enfermeiros, pela sua proximidade e pelas suas competências, podiam atuar aqui muito ao nível da gestão da doença crónica, nomeadamente na questão da adesão da terapêutica destes doentes, na questão da própria comunicação eficaz entre as equipas, quer médicas, quer de enfermagem, quer outras equipas de saúde, neste acompanhamento destes fatores de risco que são importantíssimos serem detectados precocemente para não chegarmos a estas taxas que temos de mortalidade e de morbilidade. E, portanto, eu diria que o próprio sistema de saúde tem que ser repensado. O modelo assistencial que hoje temos em Portugal, muito centrado nos hospitais e no tratamento, tem de facto que ser aqui deslocado, no fundo, para um investimento mais concreto na comunidade, nestes cuidados de proximidade e neste acompanhamento da doença crónica e destas pessoas que vivem também com mais dependência e com mais incapacidade. E, portanto, se nós investirmos claramente nesta gestão da doença crónica por enfermeiros, nós vamos conseguir reduzir os reinternamentos e vamos conseguir reduzir a sobrecarga dos serviços de urgência, que hoje, se formos visitar um serviço de urgência, vemos maioritariamente pessoas idosas que recorrem a estes serviços de urgência porque não têm na comunidade, não têm nestes cuidados de proximidade qualquer resposta às suas necessidades. A esperança média de vida aumenta, mas a qualidade com que os séniores ou os mais idosos vivem não acompanha esse alargamento, é isso? Exatamente. No fundo, é pensarmos que só vamos conseguir tornar o sistema sustentável se nós, de facto, colocarmos o foco na comunidade, nestes cuidados de proximidade. Repare que há países que já começaram este percurso. Os países nórdicos, por exemplo, já fizeram este percurso de apostarem mais do ponto de vista da comunidade e terem enfermeiros que fazem visitas diárias a estes doentes e muitas vezes mais do que uma vez por dia. Ainda há pouco tempo, num congresso, uma colega da Suécia, que está neste âmbito dos cuidados de proximidade e cuidados aos domicílios, nestas pessoas dependentes, faziam 5 visitas por dia. Em Portugal, nós temos as equipas de cuidados continuados integrados nas UCCs, nos cuidados de saúde primários, e aí, às vezes conseguem ir 2 vezes, 3 vezes por semana a estes doentes e, portanto, até do ponto de vista da recuperação das suas dependências e das suas incapacidades, limita muito, neste caso, as pessoas. Porquê é que Portugal não segue estes exemplos? Tem a ver sobretudo com o investimento? Ou o que é que considera que falha no nosso país? Eu diria que hoje já se fala muito mais neste caminho que tem que ser feito. O próprio plano de emergência para a saúde, que foi
tornado público pelo Ministério da Saúde, coloca aqui um enfoque na criação de mais 100 equipas de cuidados continuados integrados, que terá esta componente, no fundo, desta visitação ao domicílio e da prestação de cuidados de maior proximidade. Aliás, todos os estudos que são produzidos dizem que as pessoas preferiam estar em casa, ser cuidadas em casa, do que recorrerem a instituições. Portanto, eu acredito que o futuro tem que ser este, tem que ser crescer no sentido de criar estes cuidados de proximidade, as pessoas estarem em casa e terem as suas doenças crónicas estabilizadas, não é? E até do ponto de vista da recuperação. Estas equipas de cuidados continuados integrados, que vão ser lançadas este ano, mais 100 equipas em 2025, têm um papel fundamental até do ponto de vista da manutenção das próprias atividades de vida diária das pessoas dependentes e também ao nível da recuperação. Integram enfermeiros especialistas em reabilitação que têm um papel fundamental nestes casos, nestas doenças. Até porque a reabilitação depois é longa e no tempo e implica uma série de profissionais e também de motivação para o próprio doente, porque não é algo que, é claro que é caso a caso, mas não é algo que se resolva facilmente ou num curto espaço de tempo. Exatamente. E precisamos de ter profissionais qualificados que possam atuar junto das pessoas nesse sentido da própria recuperação. E depois temos a situação da própria prevenção secundária, não é? O acompanhamento com o controle dos fatores de risco, mesmo após estas doenças cerebrocardiovasculares, nomeadamente os AVCs ou os infartos agudos do miocárdio, é necessário este investimento também nesta prevenção secundária. No fundo, vão conseguir aquela redução de reinternamentos destas pessoas por causa das próprias doenças que têm e da sua estabilidade, e nomeadamente as idas à urgência que vemos todos os invernos, eu diria que agora é todo o ano, este recurso às urgências e a sobrelotação dos serviços de urgência. E até aos novos episódios, porque uma pessoa que teve um AVC ou um infarto ou uma outra doença cerebrocardiovascular, à partida é um candidato, entre aspas, a ter um novo episódio. Exatamente. E, portanto, nós temos, de facto, que investir claramente nesses fatores de risco e temos claramente que apostar na manutenção daquelas que são as atividades que essa pessoa ainda consegue fazer, ou até mesmo na recuperação total ou parcial dessas atividades. E os enfermeiros não querem ir além das suas competências, ou seja, quando falamos nesta questão de terem mais papel e intervenção, nós sabemos que todas as áreas têm a sua importância, mas os enfermeiros querem ser um complemento e uma ajuda e não uma substituição às equipas médicas, por exemplo. Exatamente. Os enfermeiros querem concretizar as suas intervenções e as suas competências na plenitude. Quando falamos, por exemplo, nesta questão da doença crónica, nós temos que pensar que hoje as listas de espera para primeiras consultas, por exemplo, são enormes em muitas áreas de especialidade. Quando temos, por exemplo, profissionais como profissionais médicos que estão alocados às consultas de acompanhamento destas doenças crónicas e que podiam ser feitas naturalmente por enfermeiras e poder libertar estes profissionais médicos, por exemplo, para as primeiras consultas. Obviamente que isto faz sempre numa equipa multidisciplinar. E quando o enfermeiro entender que ultrapassa o seu nível de competência, deve obrigatoriamente referenciar para o médico. Mas, na verdade, nós só vamos conseguir ultrapassar estes problemas que temos de listas de espera de doentes em muitas áreas de especialidade quando nós conseguirmos, por exemplo, colocar os enfermeiros a fazer as consultas de acompanhamento destes doentes crónicos e libertando outros profissionais para outras atividades. Em que aspectos é que acha que os enfermeiros podem ser diferenciadores quando cuidam de doentes e de sobreviventes? E nós sabemos, basta termos estado internados ou termos tido algum familiar internado no hospital para perceber que o enfermeiro está muito tempo com o doente e é muito próximo dos doentes e das famílias. Além da componente física, considera que é uma classe que tem muita importância na humanização dos cuidados e também
na vertente psicológica destas pessoas? Os enfermeiros, de facto, por esta proximidade com o doente, permanecerem 24 horas por dia com eles, conseguem criar uma ligação do ponto de vista emocional, não só do ponto de vista profissional em si, na parte daquilo que é a prestação de cuidados, mas também neste âmbito mais emocional, e que ajudam claramente a ultrapassar muitos dos problemas que a própria hospitalização ou esta situação de incapacidade, não é? Os enfermeiros têm aqui um papel importante para estas transições saudáveis, não é? De um estado de saúde para um estado de doença ou para um estado de incapacidade. E, portanto, deste ponto de vista, quer emocional, quer psicológico, os enfermeiros assumem um papel muitíssimo importante no dia-a-dia. Eu diria que são quase os anjos da guarda nos internamentos e nos locais onde prestam os cuidados. Já falámos aqui de prevenção e da importância também da prevenção secundária, de evitar um segundo episódio. Falámos também um pouco na reabilitação, especificamente no pós-evento, porque existem alguns estudos e também temos alguns interessados no arterial que nos dizem que Portugal responde bem nos episódios súbitos e na urgência, no imediatismo do tratamento, mas que falha um pouco mais na área da recuperação e da reabilitação. Aqui os enfermeiros podem também fazer a diferença? Eles podem fazer muita diferença, principalmente os enfermeiros especialistas nesta área da reabilitação. Podem ter aqui um papel essencial, e esta recuperação nunca pode ser uma recuperação tardia. Tem que se iniciar esta reabilitação o quanto antes, e portanto precisamos de ter um número suficiente de enfermeiros especialistas também, principalmente nestes contextos, que possam iniciar de forma quase imediata a recuperação. E isso é muitíssimo importante em termos de recuperação da pessoa, não é? A pessoa pode ficar com limitações severas ou não. Portanto, será esta a diferença de nós iniciarmos de imediato aquela que é a reabilitação, neste caso, destes doentes. Muito obrigada, Luís Filipe Barreira. Este foi o podcast Se Eu Fosse Ministro da Saúde. Está disponível nas plataformas habituais e no site do Observador. Até uma próxima oportunidade.